Você já se pegou, no mais absoluto silêncio da madrugada, olhando fixamente para um molho de chaves velhas e inúteis em cima da mesa, sentindo um aperto inexplicável no peito, como se o ar do próprio ambiente que você construiu não fosse mais suficiente para encher os seus pulmões. Pare, não role a tela. Eu preciso que você me ouça com a alma agora. A sensação esmagadora de que as paredes da sua própria casa, da sua própria vida e dos seus próprios relacionamentos estão se fechando, te espremendo impiedosamente contra os cantos. Não é um ataque de pânico. Não é o estresse acumulado da semana pesando nos seus ombros. E definitivamente não é depressão espiritual ou o abandono cruel de Deus, como o inimigo tentou sussurrar nos seus ouvidos nas últimas noites de angústia. O que você está experimentando na própria pele, com lágrimas nos olhos, é a asfixia territorial de um espírito livre que foi oficialmente notificado pelo céu. O seu tempo de residência nesse lugar expirou definitivamente. Deus está te movendo agora. O seu presente está esperando na sua nova casa e o seu prazo de validade onde você está acaba de chegar ao fim. E enquanto muitos ao seu redor cruzam os braços com ceticismo e acham que esse desconforto extremo, essa sensação cortante de rejeição constante e de não pertencer mais, são apenas fases ruins ou coincidências cruéis de um destino castigador, eu estou aqui, enviado pelo Pai, para te entregar o verdadeiro diagnóstico que veio direto do altar. Preste atenção, isso não é castigo. São os sintomas de extração divina operando com precisão cirúrgica sobre a sua história. O céu está, neste exato milésimo de segundo, empacotando o seu propósito. A sua bagagem espiritual está sendo selada, porque a recompensa pelo deserto escaldante que você acabou de atravessar é grande demais, pesada demais, sagrada e exclusiva demais para caber na geografia limitada e estreita onde você ainda insiste em pisar hoje. O cheiro de pó das gavetas que precisam ser esvaziadas abruptamente não é acaso. É o vento do espírito soprando a estagnação para longe da sua vida. As paredes parecem estar te empurrando para fora porque elas de fato estão. O ambiente te rejeita violentamente agora porque o óleo da promessa que escorre sobre a sua cabeça é totalmente incompatível com o teto baixo daqueles que se contentam com migalhas jogadas no chão. Eu sei muito bem que você tem dobrado os joelhos, chorando com o rosto em terra, pedindo perdão por achar que falhou em algum momento, acreditando que as perdas são por falta de oração ou ausência de fé. Mas eu te afirmo sob a mais absoluta autoridade celestial. Não é falta de oração. É o teto que ficou insuportavelmente baixo para a envergadura das asas de águia que o Espírito Santo forjou nas suas costas durante as madrugadas em claro. Você cresceu no oculto, enquanto os outros dormiam. A sua autoridade espiritual transbordou violentamente os limites dessa tenda apertada, rasgando o tecido da mediocridade que tentava te camuflar. Entenda de uma vez por todas um princípio irrevogável do trono. Deus nunca entrega móveis novos, promessas gigantescas e restituições geracionais dentro de uma casa velha, suja e com alicerces mofados pelas dores do passado. Ele não vai colocar a escritura radiante da sua herança sobre uma mesa que está apodrecendo na estagnação da zona de conforto. Ele não te reforma no lugar. Ele te arranca, com força e glória, da zona de perigo. A porta que bate com força atrás de você não é uma perda. É o som do lugar antigo sendo selado para sempre. A sua transferência já foi assinada no Tribunal de Justiça do Céu e já começou de forma ininterrupta no plano espiritual. E as próximas 24 horas de reviravolta geográfica vão demandar de você uma bravura, uma ousadia e uma confiança que a sua rotina, acostumada a perder, simplesmente desconhece. E é exatamente por isso que nos próximos e cruciais minutos desta revelação profética, você vai entender, peça por peça, por que o seu espaço atual parece ter encolhido tanto a ponto de sufocar a sua paz de maneira tão repentina e brutal. Você vai descobrir, com uma clareza que remove todas as escamas de confusão dos seus olhos, como identificar a diferença exata entre um ataque rasteiro do inimigo, que quer te paralisar com medo no deserto,
e um movimento bruto, amoroso e irrefreável do próprio Deus, que quer te transferir para a sua Canaã prometida. Você vai aprender a ler, decifrar e mapear com sabedoria de reino os sinais de empacotamento. O barulho das caixas celestiais que o céu está organizando ao seu redor neste exato momento, mesmo que ninguém mais tenha ouvidos para escutar. E acima de tudo isso, para selar definitivamente essa travessia vitoriosa, você vai receber a instrução exata, o decreto final e imutável de como não sabotar essa transição nos últimos segundos antes da porta dourada se abrir diante de você. E sobre essa sensação paralisante de asfixia espiritual que tenta, dia após dia, te convencer de que você está perdendo tudo, escolhido, eu preciso te entregar a bússola que o próprio Pai preparou no altar para guiar e blindar a sua extração. Foi esmiuçando o padrão imutável de como Deus retira os seus generais mais valiosos do campo de batalha antigo e os reposiciona com honra em territórios invictos, que o Espírito Santo me conduziu a compilar uma defesa espiritual inegociável, forjada no fogo e materializada neste livro digital absoluto e contundente, chamado Os 7 Obstáculos Espirituais que Enfraquecem Sua Caminhada com Deus. Não se trata de uma leitura comum para apenas acumular teoria na sua mente. É uma chave de revelação espiritual viva e afiada sobre como decodificar e neutralizar essa exaustão sufocante que tem tentado minar as suas forças na reta final. Um livro digital direto, cirúrgico, que você atravessa e absorve completamente em apenas 40 minutos, feito sob medida e com urgência para o escolhido que precisa parar definitivamente de aceitar o encolhimento, entender por que as antigas portas trancaram de vez sem explicação e descobrir o nível de milagre que explode quando você finalmente toma posse da sua nova escritura. E sustentando cada decreto, cada letra viva que você lerá, há a garantia de Gênesis 12, versículo 1. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa é a arquitetura exata da extração divina. É a planta baixa de como você deve se mover para não deixar nada da sua glória para trás. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. E o investimento exigido para você garantir esse nível inquebrável de proteção permanente sobre a sua nova casa? Repara nele com a mente clara agora. É muito menos do que você gasta em uma simples pizza no sábado à noite, que sacia o corpo por algumas horas. Menos do que você joga fora pagando uma assinatura mensal de um canal pago de filmes que você raramente liga. Menos do que o valor de uma corrida de aplicativo que você pede por pura conveniência para fugir de um trajeto curto. Você desembolsou esses exatos valores nesta última semana sem questionar, sem suar frio, porque o sistema do inimigo já te treinou a gastar com distrações passageiras e a hesitar perigosamente apenas quando se trata de blindar de verdade o seu destino. Mas hoje, neste momento sagrado, o único obstáculo real entre a sua vulnerabilidade e a sua cobertura de glória é a sua mão. O risco financeiro não existe para você. Ele é inteiramente e absolutamente todo nosso. Você tem 7 dias incondicionais de garantia, sem letras miúdas, sem formulários escondidos, sem complicações. Clique agora, baixe o seu exemplar e, antes mesmo de a próxima madrugada chegar para te atormentar, escreva aqui nos comentários a palavra Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado perante o mundo espiritual. O céu sempre honra quem se posiciona e dá o passo. Mas não feche o vídeo agora de jeito nenhum. Se você sente que essas chaves antigas e enferrujadas não pertencem mais ao seu bolso, e se você entende no fundo do espírito que a sua geografia está de fato mudando por um decreto divino inquestionável e imparável, toque no botão de curtir agora mesmo. É o seu polegar confirmando o avanço das tropas celestiais a seu favor. O ladrão de transições, o inimigo que morre de pavor de ver você no lugar certo,
Já percebeu claramente que as suas malas estão sendo empacotadas pelo Espírito Santo, e o desespero de fúria dele é evidente nos últimos acontecimentos. Ele sabe que se não conseguir te prender no meio do caminho, você vai governar com autoridade no seu novo território. E o que eu preciso te revelar a seguir desmascara exatamente qual será a próxima jogada dele para frear os seus passos, mas antes. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. A sua extração não é um evento silencioso no reino do Espírito. O céu deixa rastros luminosos, pistas concretas de que a mobília invisível da sua vida está sendo levada para o novo terreno. E o primeiro grande sinal de que a sua nova casa já está com a porta destrancada esperando. Você vai te fazer entender perfeitamente por que a sua mesa de domingo ficou tão repentina e dolorosamente vazia nesses últimos tempos. Eu preciso que você silencie as vozes ao seu redor por apenas um instante e foque toda a sua atenção na tela. O que o Espírito Santo está prestes a descortinar diante dos seus olhos não é uma mera palavra de consolo, mas o diário de bordo exato da sua transição. Cale as distrações. O seu coração já sabe que algo monumental está mudando de lugar hoje. O que você chamou de deserto e abandono cruel nos últimos meses, na verdade, foi o processo de desmontagem da sua antiga temporada. E existem 4 sinais absolutos e inconfundíveis de que as caixas da sua vida já estão sendo embaladas pelos anjos do Senhor. Se você carrega esses 4 rastros cravados na alma, a escritura da sua nova casa já foi lavrada no tribunal celestial. O primeiro sinal dessa extração divina é o esvaziamento violento das suas conexões e a mesa de domingo, que, subitamente, ficou completamente vazia. Aquelas pessoas para as quais você antes servia de alicerce inabalável, que bebiam da sua sabedoria constantemente, simplesmente pararam de mandar mensagens e de bater na sua porta. Você olha para as cadeiras desocupadas da sua sala e sente um gosto amargo de rejeição, sem entender a frieza, mas entenda o movimento do Pai. Ele cortou o cordão umbilical dessas relações porque essas pessoas pertencem à geografia limitante que você está abandonando em definitivo. O segundo sinal é aquele desespero inquieto com o seu ambiente atual, que te assalta no meio da noite sem nenhum aviso prévio. Pense nas 2 da manhã da última quarta-feira, quando você olhou para os armários do seu quarto e sentiu uma vontade incontrolável e compulsiva de limpar as gavetas, jogar coisas velhas fora e esvaziar todo aquele espaço. Aquela urgência esmagadora não era um mero surto de organização da sua mente estressada pelo dia a dia. Era o seu próprio espírito se antecipando fisicamente à transferência que o céu já decretou, querendo desocupar as ruínas corrompidas antes do amanhecer do dia. E sobre essa vontade incontrolável de limpar as gavetas às 2 da manhã, que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o corte abrupto de provisão, exatamente no lugar onde você costumava colher os seus maiores frutos e garantir a sua segurança. Aquela fonte de renda constante, aquela porta de oportunidade gigantesca, ou aquele projeto no seu estado atual, secou da noite para o dia, de uma forma tão agressiva que te forçou a olhar imediatamente para o horizonte buscando socorro. Não foi o mercado que fechou as portas na sua cara, e não foi uma falha na sua capacidade ou na sua fé.
Foi o pai desligando a água do seu antigo poço, forçando você a levantar as tendas e marchar em direção à recompensa que te espera. O quarto e mais profundo sinal é o peso da chave se manifestando no mundo espiritual durante o seu descanso. Nas últimas semanas, você tem tido sonhos intensos com portas se abrindo, chaves de metal frio pousando na palma da sua mão direita, caixas empilhadas pelo corredor ou caminhões em movimento constante. Você acorda de repente, com o coração acelerado e banhado em suor, carregando no peito uma expectativa gigantesca que ainda não tem nome. A sua mente carnal tenta racionalizar o sonho inexplicável, mas o seu espírito já está com os pés no novo tapete, esperando apenas você girar a maçaneta. Se cada um desses 4 sinais bateu no seu peito agora como um martelo de juiz, selando uma sentença definitiva a seu favor, não tente mais lutar contra o diagnóstico celestial que te abraça. O que você chamou de esgotamento nos últimos meses, o anjo do Senhor chama de alinhamento perfeito. O seu espírito está percebendo o movimento claro das cortinas de Deus, sentindo o ardor da transferência que vai colocar as chaves que você tanto orou para segurar nas suas mãos. E é exatamente neste ponto crítico que a maioria esmagadora dos escolhidos comete um erro fatal, que atrasa a entrada no novo território em anos de angústia, porque eles tentam carregar a sujeira do endereço velho, os medos da terra antiga, para o piso limpo da grande promessa de Deus. Nas próximas linhas, eu vou arrancar a venda dos seus olhos e te mostrar a raiz desse ataque silencioso, para que você cruze essa linha de chegada sem arrastar as antigas correntes. Se você já consegue sentir o som da porta do lugar antigo se fechando nas suas costas e entende que a sua temporada de escassez e humilhação ficou para trás, vá até os comentários agora e digite o número 777. O número 7 é a marca absoluta da perfeição divina e do ciclo concluído pelo Mestre. Ao digitar 777, você está selando de forma profética e inegociável que não tem mais nenhum apego pelas migalhas que deixaram sobre a mesa antiga. É o seu decreto de avanço. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a entrega deste presente e proteger a sua travessia contra as garras do inimigo, preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido absoluto depois que você souber o nome do alvo desenhado na sua história. Há uma palavra no hebraico original que define exatamente essa extração gloriosa, uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos, revelando a verdadeira assinatura do Pai. E o que vou te dizer em um minuto explica a perda financeira do mês passado. E sobre esse impulso incontrolável de limpar as gavetas e jogar tudo fora às 2 da manhã que você reconheceu agora há pouco, escolhido, eu preciso te dizer, com a máxima urgência do céu, que existe um abismo gigantesco e intransponível entre ser escolhido para herdar uma nova terra e estar de fato coberto espiritualmente durante toda essa longa caminhada. O ladrão de transições sabe exatamente que a sua geografia está mudando por decreto divino. E se ele já entendeu que não pode impedir de forma alguma a sua saída, ele vai fazer de absolutamente tudo para tentar saquear a sua paz, a sua mente e a sua provisão financeira no meio do trajeto. O selo absoluto dessa hora que você está atravessando agora foi visto no plano espiritual. Para habitar o novo território e prosperar sem carregar as cinzas do passado e a exaustão sufocante que tentaram colocar sobre você, você precisa urgentemente fechar todas as brechas invisíveis antes de dar o próximo passo rumo à promessa definitiva. E eu te falo isso diretamente no seu espírito, porque eu já vi isso acontecer repetidas vezes. Eu já vi grandes generais do reino cruzarem a fronteira sagrada da promessa, arrastando os piores demônios implacáveis do deserto nas próprias costas, sangrando enquanto tentavam celebrar a vitória. Foi quando eu mesmo atravessei uma demolição completa das minhas antigas e limitadas zonas de conforto, vendo portas muito seguras e valiosas sendo arrancadas violentamente das dobradiças bem diante dos meus olhos, que entendi no altar que a rejeição absoluta do ambiente ao meu redor
Era apenas o aviso de despejo amoroso e muito urgente do próprio céu. Eu esmiucei as escrituras proféticas, buscando entender incansavelmente como não sangrar enquanto Deus empacota as malas da nossa vida. E eu descobri o padrão exato da blindagem celestial que protege quem está em movimento contínuo de glória. E você já sabe disso lá no fundo do seu coração. Você só ainda não tinha dado o nome correto. Preste atenção, pois o ataque súbito e esmagador nas suas madrugadas, tirando a sua paz e o seu sono reparador, não é um mero distúrbio crônico de insônia. É a perturbação frontal e desesperada do inimigo tentando te manter fincado à força no território velho e corrompido que perdeu a graça. A escassez abrupta que bateu com fúria na sua porta nas últimas semanas não é uma falha irreversível na sua provisão diária. É o céu cortando brutalmente o cordão umbilical de um lugar que não tem mais os nutrientes mínimos para sustentar o seu novo tamanho espiritual. E o isolamento implacável e repentino que você vem sofrendo em completo silêncio não é um abandono social cruel e sem sentido. É uma sala de asepsia espiritual cirúrgica montada exclusivamente para purificar a sua visão, as suas emoções e as suas feridas, antes de te autorizar a entrar com os 2 pés na nova casa. E por isso, antes de eu nomear o escudo exato para anular e destruir de vez essa asfixia que oprime a sua respiração todos os dias, leva o polegar até o botão de curtir agora mesmo. É o seu polegar confirmando profeticamente o decreto de avanço total para a sua nova vida. Foi quando o Pai me levou a interceder de maneira muito profunda, no silêncio das minhas orações, por aqueles que estavam sentindo o ambiente encolher drasticamente e se asfixiavam de dor. Pessoas incapazes de compreender que aquela rejeição cortante e misteriosa era, na verdade, a inegável assinatura divina da transferência territorial, que fui direcionado de forma incisiva a forjar e compilar o escudo inabalável presente neste livro digital chamado Os 7 Obstáculos Espirituais que Enfraquecem Sua Caminhada com Deus. É a arma definitiva que separa definitivamente e para sempre quem apenas chora e se lamenta na sala de espera de perdas de quem toma posse da sua nova escritura com inquestionável autoridade no reino do Espírito. E a mais pura verdade é que restam poucas cópias desse livro digital, e o momento sagrado de blindar a sua extração geográfica não aceita mais nenhum segundo de atraso e negligência. Clique agora. Baixe o seu exemplar. Ele está disponível no primeiro comentário fixado. E assim que garantir sua cobertura sagrada, desça e deixe o seu amém. É o seu sinal de fé declarado diante do próprio ladrão de transições. Eu afirmo isso porque o livramento garantido durante uma travessia abençoada nunca foi uma sugestão opcional para os crentes que querem vencer. Sempre foi e continuará sendo um decreto absoluto de corte e separação imposto por Deus. Em Gênesis 12, quando Abraão recebe a ordem insana e radical de caminhar em direção rumo ao desconhecido, para enfim acessar e desbravar a sua grandiosa promessa, a diretriz imutável do Senhor foi extremamente inegociável. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E essa mesma blindagem protetora infalível, essencial para não perecer nem sangrar pelas costas no meio do caminho desconhecido, está plenamente decodificada dentro do livro digital. Os 7 obstáculos espirituais que enfraquecem sua caminhada com Deus. O acesso vitalício a essa poderosa armadura espiritual é muito menos do que você gasta pedindo impulsivamente um delivery de comida no fim de semana para tentar aliviar o nível de estresse da sua mente. Menos do que o valor mensal que você entrega, sem nem sentir, em assinaturas de filmes e plataformas que mal tem tempo de assistir, apenas para fugir brevemente da rotina pesada, e infinitamente menos do que as caras viagens de aplicativo que você paga por pura conveniência quando o cansaço do dia a dia bate mais forte. Você financiaria absolutamente tudo isso sem sequer hesitar por um mero alívio momentâneo de poucas horas, mas recua perigosamente com medo do que vai acontecer na hora de selar a segurança inquebrável e a paz permanente da sua nova casa
pelos próximos 12 meses. E eu sei muito bem que você vai hesitar. Você vai pensar no seu íntimo e o inimigo soprará no seu ouvido. Vou focar apenas em empacotar minhas coisas físicas e depois eu cuido dessa cobertura espiritual. Acho que as coisas vão se ajeitar sozinhas sem eu precisar fazer nada. Mentira. Cada segundo de atraso espiritual e complacência que você permite na sua mente é um vasto território sagrado cedido de bandeja e de portas abertas ao ladrão de transições. O risco financeiro de tomar essa importante decisão blindada simplesmente não existe. Ele é igual a zero. Você tem 7 dias incondicionais de garantia absoluta em suas mãos. Sem perguntas incômodas, sem qualquer pressão invisível, sem julgamento de ninguém. Se essas orações orientadas não selarem de forma inabalável e permanente as paredes do seu novo destino, o valor retorna integralmente e na mesma hora para a sua posse. O risco material está inteira e completamente comigo, e não com você. A verdadeira e incontornável tragédia irreparável é você atravessar alegremente o umbral para a sua nova casa tão esperada após tanto choro e levar arrastando na bagagem todas as trevas e demônios implacáveis do seu antigo endereço. Tiago, um advogado de 41 anos de Curitiba, viu as suas melhores portas profissionais serem trancadas de repente no começo do semestre, mergulhando no pânico absoluto da escassez e da extração forçada. Ele aplicou a oração inquebrável da blindagem de território contida meticulosamente na obra na terceira noite de agonia pesada. Como resultado divino, o ciclo brutal de perdas parou instantaneamente, abrindo a porta larga para uma nova e cobiçada sala de reuniões no principal edifício da cidade, logo no dia seguinte e sem qualquer explicação humana. Beatriz, uma enfermeira de 34 anos de Recife, mal conseguia respirar ou caminhar com tranquilidade nos seus exaustivos plantões, asfixiada diariamente por um ambiente extremamente hostil que passou a rejeitá-la violentamente após anos de dedicação. Ela usou fervorosamente o decreto da visão purificada revelado dentro do material e ainda na mesma semana útil, a confusão densa que a paralisava sumiu por completo de sua mente. Isso confirmou e acelerou a sua imediata transferência vitoriosa para um andar de paz, descanso mental e profunda honra profissional. Rodrigo, um arquiteto de 49 anos de São Paulo, decidiu não recuar nem recuar 1 milímetro sequer de sua fé quando os maiores e mais seguros projetos do seu escritório secaram misteriosamente da noite para o dia, sem nenhuma crise no mercado que justificasse. Ele levantou com fé inabalável as armas certas da transição que aprendeu nas páginas orientadas e em apenas incríveis 48 horas de relógio, a escassez paralisante deu lugar automático ao maior e mais rentável contrato que ele assinaria no ano inteiro de trabalho. Porque a sua nova casa não é feita apenas de concreto, cimento e tijolos perecíveis. Ela é feita essencialmente de autoridade espiritual inquebrável, forjada no fogo do Espírito. A sua nova casa é onde a sua inestimável paz de espírito não é mais, sob hipótese alguma, negociada ou ameaçada por ninguém na terra. A sua nova casa já está com a porta cintilante destrancada, apenas esperando atenta e silenciosamente você girar a maçaneta e pisar fundo. A sua nova casa blinda e recobre a sua família contra qualquer tipo de exaustão sufocante. A sua nova casa, o seu território inviolável de herança, não aceita mais carregar o peso brutal e a condenação perpétua das antigas correntes. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso fazer o que sempre faço aqui. Como eu já te disse mais cedo, a mensagem deste canal chega de graça a milhares de vidas todos os dias. Mas para manter tudo isso de pé, existe um custo de produção que não para. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Qualquer valor que o seu coração apontar e o céu vê cada gesto. Te espero lá novamente escolhido. Mas preste muita, mas muita atenção redobrada no alerta que vem debaixo desta instrução agora mesmo, não respire. Porque quando você finalmente pisa,
Com as duas solas no tapete da sua nova e gloriosa entrada, o inferno inteiro muda perigosamente a tática de ataque. E o que eles tentam fazer desesperadamente, invisivelmente, logo nos primeiros 5 minutos dentro da sua nova geografia intocada, é simplesmente de arrepiar a espinha. Agora a hora chegou. Abaixe as suas defesas, silencie completamente qualquer distração ao seu redor e ouça as próximas palavras com a reverência de quem está de pé, de frente para o altar sagrado. O que o Espírito Santo vai destrancar no seu entendimento profundo, neste exato e decisivo segundo, é a chave mestra capaz de virar todo o jogo a seu favor e quebrar de uma vez por todas a paralisia e a confusão da sua mente. Você passou os últimos e arrastados meses tentando desesperadamente encaixar as peças avulsas desse quebra-cabeça doloroso, cheio de perdas repentinas, choro engolido nas madrugadas e portas valiosas batidas com força bem na sua cara. Mas a resposta definitiva para o seu sufocamento constante não estava de forma alguma nas coisas que você perdeu pelo caminho, nem naqueles que te deixaram para trás. A resposta estava guardada, intacta e brilhante, desde a fundação do mundo, escrita no idioma original do próprio céu. Existe uma palavra poderosíssima e reveladora no hebraico antigo que carrega com precisão milimétrica o peso exato de tudo o que você está vivendo na sua pele hoje. A palavra Natsal. Durante muito tempo, a tradição religiosa falha e a mente carnal te ensinaram, de forma completamente equivocada, que Deus opera transições de fase e mudanças de estação, apenas abrindo portas floridas de forma mansa, suave, pacífica, e te convidando gentilmente para entrar no novo tempo sem nenhum desconforto. Mas Natsal não significa, em hipótese alguma, uma mudança gentil. Natsal significa extrair, arrancar com força, retirar com violência santa e urgência incontestável para poder salvar, libertar e preservar a sua vida. É o movimento bruto, cirúrgico e impetuoso de um pai cuidadoso que vê o teto apodrecido de um lugar limitante prestes a desabar sobre a cabeça do seu filho amado e escolhido, e simplesmente o puxa pelo braço com uma firmeza assustadora, tirando-o da zona de perigo letal muito antes que a verdadeira e monumental bênção caia e o esmague dentro de um ambiente minúsculo e inadequado. Deus não está simplesmente te mudando de lugar como quem troca de cadeira. Ele está te extraindo. Essa asfixia invisível que você sente apertando o seu pescoço diariamente, essa sensação angustiante e contínua de que as paredes da sua casa ou as fronteiras do seu trabalho atual estão encolhendo vertiginosamente para te esmagar, não é o triste fim da sua linha. É o processo espetacular e doloroso de Natsal, acontecendo na sua vida e na sua geografia em tempo real. O céu olhou atentamente para o seu endereço atual e decretou no Tribunal Espiritual Supremo que a recompensa gigantesca, as chaves de ouro da sua nova casa e a restituição geracional massiva que você acumulou, caminhando firme no seu deserto, não cabem mais aí. O teto das pessoas, dos projetos e dos ambientes atuais ao seu redor é muito baixo para a envergadura gloriosa das asas de águia que você forjou na intimidade secreta e nas lágrimas que ninguém viu cair. Por isso a extração dói de maneira tão aguda. Ela dói porque o Senhor está arrancando com suas próprias mãos as raízes profundas que você, na sua inocência, carência e necessidade desesperada de pertencimento, tentou fincar obstinadamente em um solo escasso que o próprio céu já havia marcado como permanentemente condenado. Ouça a voz do Pai ecoando agora mesmo, rasgando o véu de dúvida dentro do seu espírito, como um trovão de autoridade e amor incondicional. Você é o desbravador das minhas promessas intocáveis. Você foi severamente rejeitado e expelido por ambientes minúsculos apenas para não apodrecer, secar e morrer de sede junto com eles. Você está sendo posicionado e plantado hoje debaixo da minha destra poderosa, na geografia exata e intransferível, onde a escritura de sangue da sua herança já foi assinada, legalmente garantida e selada com o meu próprio nome para todo o sempre.
Foi exatamente esse mesmo princípio imutável, cortante e inegociável de extração divina que Abraão experimentou na própria pele quando recebeu diretamente do trono o chamado mais intimidador, assustador e glorioso de toda a sua vida. Ele estava maravilhosamente bem estabelecido, totalmente confortável, profundamente e perigosamente enraizado em uma terra familiar. Estava amplamente seguro nas suas rotinas, nas suas conexões sociais estáveis e nas suas posses materiais que blindavam o seu ego. Até que a voz trovejante do altar cortou o seu cativeiro de conforto com uma ordem absoluta, impiedosa contra a estagnação e carregada de uma glória pesada que a sua mente natural sequer tinha capacidade de calcular. Sair correndo do meio de tudo o que ele conhecia como verdade, abandonar as raízes antigas da sua parentela incrédula e marchar confiantemente rumo a uma terra vasta que só seria revelada passo a passo no meio do árduo caminho de fé. A ordem celestial que Abraão recebeu com tremor e lágrimas não vinha acompanhada de um mapa detalhado e mastigado no GPS espiritual. Não vinha com os depósitos prévios em conta, nem com as garantias cegas de segurança que a carne ansiosa e o intelecto humano sempre exigem para conseguir dar um mísero passo de obediência. Vinha apenas e tão somente com a promessa faiscante e inquebrável de um território próspero, novinho em folha, e de um nome eternamente engrandecido. Deus operou violentamente o seu próprio Natsal na história daquele homem, arrancando-o à força da estagnação da casa de seu pai idólatra, porque a nação gigantesca, influente e incontável, como as brilhantes estrelas do céu, que nasceria de sua semente santa, jamais poderia ser gerada, multiplicada e prosperar debaixo do teto limitado e sufocante de seus antepassados. O desconforto profundo, real e doloroso daquela saída forçada e aparentemente solitária era, na mais pura verdade do reino, o preço absolutamente irrisório que se pagava para colocar as mãos na escritura eterna daquela tão cobiçada terra prometida. O rompimento abrupto doeu na partida, rasgou o peito, mas pavimentou a grande avenida de milagres por onde caminhariam todas as gerações futuras. Hoje, no exato e preciso minuto em que você absorve o som desta minha voz, essa mesma e grandiosa sombra profética de Abraão repousa pesadamente sobre os seus ombros cansados e feridos pela guerra. A rejeição misteriosa do seu ambiente atual, a escassez cruel que bateu repentinamente na sua porta quando tudo finalmente parecia seguro, e esse isolamento social inexplicável que te forçou a olhar apenas para o céu em busca de consolo, absolutamente nada disso é um sinal fúnebre para você recuar com vergonha, desistir dos seus sonhos ou chorar de medo. É apenas Deus agindo implacavelmente na sua vida, exatamente com a mesma intensidade que agiu com o grande patriarca. É o Senhor em pessoa, cortando com espada muito afiada todas as grossas amarras invisíveis de uma geografia que já esgotou tudo o que tinha para te nutrir e te oferecer, forçando os seus pés vacilantes a avançarem com fé violenta e obstinada para a herança inexplorada que ele jurou solenemente diante dos anjos te entregar ainda em vida. E foi também sob o peso incontestável desse mesmo princípio assombroso e violento de extração que uma mulher de 38 anos, professora batalhadora e incansavelmente dedicada, experimentou em poucos dias o terror angustiante e, logo em seguida, a glória esmagadora de ser movida bruscamente pela poderosa mão de Deus. Ela estava deitada no chão frio e empoeirado da sala do seu pequeno apartamento alugado, chorando copiosamente e aos mais profundos prantos, sentindo e abraçando a maior e mais cruel humilhação de toda a sua vida, simplesmente porque o seu suado contrato de locação não seria renovado. O dono exigiu o imóvel de volta sem pena, e ela, literalmente, com o salário que ganhava, não tinha para onde ir. O pânico de um despejo humilhante e a visão de parar na rua a sufocavam como uma corda apertada no pescoço. Ela questionava aos gritos ao seu pai, ajoelhada no escuro gelado do seu quarto vazio, por que o inimigo vingativo parecia estar vencendo de forma tão injusta e devastadora o destino de uma filha fiel. Mas o que parecia inegavelmente para os olhos físicos dela como o pior,
mais certeiro e impiedoso ataque do inferno, a humilhação total e avassaladora do desabrigo iminente e da mais dura rejeição financeira da sua vida, era na verdade a inconfundível ferramenta cirúrgica de extração milimétrica desenhada pelo céu para forçar o seu milagre a nascer. Apenas 3 longas e difíceis semanas depois daquele choro dilacerante no chão de concreto sujo e sendo literalmente empurrada pelas costas pelo desespero assustador daquela saída obrigatória, inegociável e sem volta, a única porta real e palpável que se abriu milagrosamente e com escancarada facilidade diante dela, não foi a porta frágil de um outro aluguel apertado, caro e estressante. Foi a pesada e reluzente porta da sua tão orada, impossível e inalcançável casa própria. Um imóvel muito superior, lindo e definitivo, que ela jamais teria sequer cogitado buscar nos classificados, e muito menos tido a ousadia absurda e a coragem de tentar financiar nos bancos, se não tivesse sido cruelmente encurralada, apertada contra a parede e forçada a desocupar o território antigo de forma tão dolorosa e bruta. O que o mundo natural cego e os olhos curiosos dos vizinhos fofoqueiros chamaram pejorativamente de despejo humilhante e de fracasso público, o mundo espiritual revelou com estrondo ser o próprio Deus, rasgando com toda a sua fúria santa um miserável contrato de aluguel espiritual que a mantinha paralisada no medo de crescer e no conformismo. Tudo isso feito exclusivamente para, enfim, depositar com amor inabalável em suas próprias mãos trêmulas a escritura inegociável, lavrada e definitiva da sua propriedade intocável, libertando-a para todo o sempre das correntes da estagnação, dando a ela o título de dona, e não de forasteira. Esse selo de extração que o Pai acabou de colocar sobre a sua vida te posiciona agora, de forma irrevogável e definitiva, em uma de 3 estações de autoridade. 3 identidades forjadas no deserto da rejeição. 3 funções específicas no reino que definem exatamente como você vai acessar, tomar posse e administrar o território da sua nova casa. O céu não retira ninguém do conforto antigo sem antes revelar a farda de guerra que essa pessoa precisará vestir na fronteira da bênção. A transferência de geografia exige uma postura compatível com o CEP da sua promessa, e é exatamente por isso que o Senhor te chamou pelo nome e te entregou uma destas 3 marcas inconfundíveis para dominar o seu novo chão. A primeira identidade celestial é o desbravador de promessas. Você é aquele que vai na frente, abrindo a picada com o próprio suor e lágrimas, no meio do mato fechado da incerteza, enquanto os outros sentam na sombra para reclamar do calor e murmurar contra Deus. O desbravador é aquele que tem a visão clara e profética da terra antes mesmo de enxergar a placa da rua, carregando no peito a convicção violenta e intocável de que a promessa tem o seu nome cravado. Mas preste muita atenção, porque o inimigo tenta confundir de forma covarde justamente esse arquétipo, usando a arma da falsa familiaridade. O inferno sussurra mentiras na sua mente de madrugada, tentando te convencer de que você deveria voltar e tentar consertar relacionamentos velhos, porque o desbravador de promessas, sem o escudo completo, é frequentemente paralisado pela falsa nostalgia do lugar que já foi definitivamente condenado e selado pelo céu. A segunda identidade de guerra é o portador da chave. Você é o escolhido implacável, que carrega a autoridade no próprio sangue para destrancar cadeados geracionais que prenderam a sua família na miséria, na vergonha e na escassez durante décadas a fio. Quando você pisa em um ambiente novo, o mundo espiritual inteiro reconhece imediatamente o som pesado da sua chegada, porque você tem o decreto do rei nas mãos para abrir o que absolutamente ninguém mais consegue. Mas a fúria cega do inimigo contra o portador da chave é assustadora, e ele tenta te afogar sorrateiramente na paralisia da sala de espera. Ele injeta desespero nas suas noites, fazendo você focar exclusivamente nas portas de oportunidade que bateram com força no seu rosto recentemente, apenas para que você solte as chaves do futuro que o Pai te deu e abaixe a sua cabeça em sinal de derrota no corredor estreito da sua transição. A terceira e poderosa identidade de reino
é o arquiteto do novo chão. Você foi comissionado e enviado pelo Espírito Santo não apenas para ocupar a tenda fácil e pronta de outras pessoas, mas para desenhar, levantar do zero e sustentar as colunas inabaláveis de uma estrutura espiritual completamente nova, próspera e intocável para os seus. Onde os críticos de plantão e os invejosos enxergam apenas poeira seca, humilhação pública e ruínas irremediáveis, você vê alicerces profundos, prosperidade sem fim e paz definitiva ganhando forma. Contudo, o inimigo odeia e treme diante da sua capacidade rara de erguer altares invictos. A estratégia venenosa das trevas contra o arquiteto é usar o sussurro constante da falsa indignidade, tentando te convencer dolorosamente de que você não tem casca suficiente, experiência ou os recursos necessários para administrar a nova casa e a nova bênção que Deus já despachou com o seu endereço e CEP. Você precisa assumir a sua posição no plano espiritual agora mesmo, sem recuar 1 milímetro sequer, porque o silêncio passivo atrai a covardia e a voz ativa atrai o milagre de restituição. Comenta agora o nome do arquétipo que você sente bater forte no fundo da sua alma, atestando que é o seu verdadeiro chamado divino. Se você for o desbravador de promessas, digite isso com certeza absoluta. Se for o portador da chave, decrete nos comentários sem medo. Se for o arquiteto do novo chão, escreva isso para que o mundo espiritual leia a sua postura. Esse é o seu ato de assinatura invisível diante do trono da graça suprema. Quando você declara publicamente a sua identidade celestial, você rasga a invisibilidade que a timidez tentou colocar sobre o seu futuro e obriga os anjos de guerra a se movimentarem imediatamente na direção correta da sua entrega geográfica e material. E sobre esse impulso inquieto de recuar quando a batalha aperta, o desbravador de promessas sem escudo completo é presa fácil para as armadilhas invisíveis e acaba perdendo noites de sono vitais, paralisado pela falsa nostalgia do lugar que já foi condenado e que não tem mais nada a oferecer. Para não permitir em hipótese alguma que o ladrão de transições te afogue nesse mar de dúvidas, exatamente no milésimo de segundo antes de você virar a maçaneta da sua nova casa, você precisa urgentemente da sabedoria contida no livro digital Os 7 Obstáculos Espirituais que Enfraquecem Sua Caminhada com Deus. É exatamente essa blindagem afiada de guerra que te protege nas próximas e decisivas 72 horas. A janela de tempo onde o ataque do inferno contra a sua extração atinge o seu nível mais violento, desesperado e insuportável. Eles tentarão de tudo para fazer você soltar essa bênção, mas o escudo que esse material levanta sela completamente a sua mente contra a exaustão sufocante e garante o seu território inviolável. Menos do que você gasta pedindo impulsivamente uma corrida de aplicativo quando está atrasado ou cansado, você adquire a autoridade escrita para blindar a sua família e a sua nova geografia para o resto da sua caminhada. O momento de vestir a sua farda é este. Acesse a sua cobertura inegociável, baixe agora o seu material. Ele está à sua inteira disposição no primeiro comentário fixado, logo aqui embaixo deste vídeo. Mas existe uma tática específica e suja do inimigo, uma armadilha covarde que ele esconde muito bem e guarda no escuro para usar justamente contra o seu arquétipo nos exatos primeiros 5 minutos depois que você entrar na nova terra. E essa é a próxima palavra. O inimigo de suas promessas, o cruel ladrão de transições, tem 3 táticas covardes e muito bem orquestradas, que ele guarda exclusivamente para disparar contra o escolhido que acabou de ser posicionado na fronteira do seu novo território. Ele sabe que não pode mais impedir a sua saída, então ele tenta desesperadamente corromper os seus primeiros passos na geografia da bênção. E você precisa estar preparado com as armas certas para repelir esse ataque frontal. A primeira tática que ele lança sem piedade é a nostalgia tóxica. No exato momento em que você começar a desfrutar da provisão na sua nova casa, o inferno soprará na sua mente uma saudade mentirosa das migalhas que você comia no seu lugar de escravidão. Ele tentará fazer com que a sua alma romantize os relacionamentos antigos
que te sugavam e os ambientes que te asfixiavam, apenas para plantar o medo profundo do novo banquete que o céu preparou exclusivamente para você. Ele quer que você olhe para trás, com lágrimas de dúvida, para virar estátua de sal no meio da sua travessia para a terra prometida. Mas a sua primeira arma inquebrável contra esse engano mental é a postura do desapego físico. Quando essa lembrança tóxica tentar roubar a sua paz de espírito, você não vai apenas orar em silêncio. Você vai se levantar agora mesmo onde você está, abrir os seus braços fisicamente e soltar de forma profética tudo aquilo que as suas mãos ainda insistem em tentar segurar do passado. É um ato de rendição brutal. Você abre as mãos largas e decreta aos céus que o que ficou para trás era apenas poeira seca, mas o que está sendo colocado na sua frente é puro ouro refinado no fogo de Deus. A segunda tática perigosa é o sussurro da falsa indignidade. Quando você cruzar a soleira e se deparar com o tamanho gigantesco da sua nova bênção, o inimigo gritará no seu ouvido que você não tem casca suficiente, que não tem experiência, inteligência ou maturidade para administrar essa nova casa. Ele tentará te convencer nas madrugadas insones de que houve um grave erro logístico no tribunal divino e que mais cedo ou mais tarde todos ao seu redor vão descobrir que você é uma fraude e te mandarão de volta para a miséria e a estagnação de onde você nunca deveria ter saído. Para destruir imediatamente essa mentira paralisante, você vai usar o crivo da glória, que é o seu comando de autoridade. Você vai abrir a sua boca com fúria santa e declarar em alto e bom som para o mundo espiritual inteiro, ouvir e obedecer. Eu não sou árvore para ficar plantado no deserto. Eu sou flecha no arco do Pai. Você não está ocupando esse espaço sagrado por mérito humano, nem por pena de ninguém, mas porque o sangue do Cordeiro comprou a sua escritura com preço de sacrifício irrefutável. A sua identidade gloriosa não é negociável perante o inferno. A terceira tática, e a mais sorrateira e silenciosa de todas, é a paralisia da sala de espera. O ladrão de transições tenta fazer você sentar no chão da nova promessa, sentindo-se esquisito, desencaixado e deslocado, como se não devesse tocar em nada daquilo. Ele cria um isolamento orquestrado para te fazer acreditar que a mudança te deixou sozinho e que a nova atmosfera é pesada demais para você suportar de pé. Ele sussurra venenosamente que esse desconforto isolado na nova etapa é um claro sinal de que Deus te abandonou e de que você caminhou para longe demais da proteção. E a sua arma final e definitiva contra esse falso isolamento é erguer de imediato o memorial do chão novo. Você fará hoje um ato profético de ungir a sola do seu próprio sapato, decretando com autoridade apostólica que onde o seu pé pisar a partir de agora, o território inteiro está permanentemente tomado. Esse sentimento passageiro de estar sozinho em um lugar alto e desconhecido não é rejeição, não é isolamento e não é solidão. É calibragem. É o sinal absoluto de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece, e onde as dores do passado não têm nenhuma autoridade para entrar. E sobre esse sussurro insistente da falsa indignidade que tenta roubar a sua paz agora mesmo, escolhido, eu preciso ser extremamente direto. É a voz que você confunde com a sua. É a voz que entra sorrateiramente pela manhã e sai na calada da noite, te fazendo acreditar, de forma distorcida, que o seu medo é apenas prudência e que a sua paralisia é apenas cautela. Mas o escudo inquebrável que você ergue através do livro digital, os 7 obstáculos espirituais que enfraquecem sua caminhada com Deus, blinda a sua mente e a sua casa contra qualquer ataque à sua identidade nestas próximas e vitais 72 horas. Porque o verdadeiro e iminente perigo da sua história não é o inimigo tentar te atacar no caminho. É você não ter a cobertura de fogo correta para se defender quando ele bater com violência na porta da sua nova geografia. Essa ferramenta poderosa não é um luxo, é a sua sobrevivência espiritual garantida. O seu exemplar está te aguardando agora no primeiro comentário fixado para que a sua transição seja perfeita. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar.
Algo que o inimigo não quer de jeito nenhum que você ouça antes do fechamento dessa estação. Se você fechar os ouvidos para tudo isso e achar ingenuamente que pode cruzar a linha dessa transição gigantesca, confiando apenas nas suas próprias forças, na sua velha sabedoria ou na sua inteligência emocional humana, você será triturado pelas pressões invisíveis. O nível de guerra invisível que acontece no plano espiritual neste exato segundo, pelas chaves de ouro do seu destino, exige muito mais do que apenas boas intenções ou um otimismo vazio. Exige posicionamento agressivo e cobertura de sangue. Não ouse ignorar o alarme celestial que está soando dentro do seu espírito hoje. Eu preciso que você se inscreva neste canal agora mesmo e ative todas as notificações. Essa atitude simples que você toma aí do outro lado não é para alimentar vaidades em uma plataforma de vídeos, mas para garantir que a sua mente não se perca no deserto ardente da distração nos próximos dias de guerra. O céu me colocou publicamente como uma sentinela de fogo na muralha da sua vida. E sempre que uma nova instrução de batalha descer direto do altar para proteger o seu território conquistado, você será absoluta e inegavelmente o primeiro a ser avisado. Salve este vídeo agora mesmo na sua lista de favoritos, porque quando a poeira espessa da mudança subir e o medo tentar embaçar a sua visão limpa, você precisará voltar aqui correndo e ouvir cada um desses decretos e orações de novo, para nunca mais soltar a herança que o Senhor colocou nas suas mãos. Agora respire. Feche os seus olhos por um instante e silencie completamente o barulho do ambiente ao seu redor. Eu preciso que você sinta, de forma muito clara e física agora, o peso e a textura inconfundível de uma chave de metal frio pousando suavemente, de maneira definitiva, na palma da sua mão direita. Essa não é mais a velha chave enferrujada que não abria mais nada. É o acesso brilhante, dourado e absoluto, que o próprio céu forjou com urgência e depositou sob o seu domínio para destrancar a nova estação que aguardava a sua chegada. Com essa chave reluzente e soberana nas mãos, você dá o primeiro e corajoso passo para dentro da nova geografia. E imediatamente o ar muda de forma dramática. Sinta no seu espírito o cheiro inconfundível de tinta fresca e do chão profundamente limpo desse novo território. Não há mais mofo, não há teias de aranha de estagnação e nem cheiro de abandono e morte espiritual. Tudo nesse ambiente imenso exala uma novidade de vida, purificação absoluta e uma recompensa gigantesca que estava guardada exclusivamente para ser desfrutada por você nos próximos anos da sua caminhada com o Senhor. E enquanto você avança pelo tapete intocável dessa nova casa, você ouve nitidamente, logo atrás das suas costas, o som pesado e definitivo de uma porta de madeira maciça, batendo com força e trancando sozinha. É o estrondo divino que sela para todo o sempre o lugar antigo, cortando de vez a comunicação com o deserto ardente e deixando absolutamente toda a temporada de humilhação, escassez e feridas emocionais trancadas do lado de fora. Você pisou na glória. A travessia foi um sucesso e a sua identidade acaba de ser consagrada para sempre pelo próprio Espírito Santo, sem volta e sem interrupções. Neste exato momento de consagração e glória, eu decreto e ordeno sob autoridade espiritual que você libere de uma vez por todas a dor enraizada da rejeição profunda. Solte e devolva ao vento a humilhação daqueles dias e meses em que pessoas que você tanto amava soltaram as suas mãos, os ambientes se fecharam bruscamente e as portas de oportunidade bateram com força e crueldade no seu rosto machucado. Essa dor cortante não é a sua bagagem. Ela cumpriu apenas o papel de te empurrar com força em direção à nova porta, e agora ela não tem mais função. Eu comando que você libere agora todo o medo sufocante do novo e do desconhecido que tenta paralisar as suas pernas nessa jornada divina. Esse frio intenso na barriga de assumir um lugar alto demais para as suas antigas e limitadas expectativas não pode de forma alguma comandar o seu destino promissor. Não hesite com medo de falhar na administração dessa recompensa esmagadora que Deus já depositou nas suas mãos. Você foi exaustivamente preparado no fogo das noites em claro
para não retroceder nunca mais 1 milímetro sequer. Por fim, eu declaro com ousadia que você libere da sua posse, definitivamente, a chave maldita do passado. Pare de tentar esconder no fundo da sua gaveta a esperança falsa de poder voltar para a sua velha zona de conforto, caso a promessa exija muito suor. Solte tudo aquilo que o ladrão de transições tenta fazer você romantizar. O contrato corrompido do lugar antigo já expirou. A porta atrás de você foi murada e selada com concreto. E tentar voltar seria o pior e mais trágico erro de toda a sua história com Deus. Eu ativo agora o desbravador de promessas em você. Eu ativo profeticamente os seus pés valentes para a marcha incansável de quem foi comissionado pelo Senhor para abrir novas trilhas no meio da incerteza absoluta. Rasgando o mato espesso com uma fé inabalável. Que cada passo pesado e determinado que você der nesse território desconhecido estabeleça imediatamente o reino da luz, esmagando e varrendo para longe toda a tentativa do inferno de te puxar para o poço escuro e amargo da nostalgia paralisante. Eu ativo agora o portador da chave na sua vida. Eu ativo a sua autoridade legal e direta sobre cada porta blindada, portão trancado ou cadeado geracional, que tentou prender a sua família inteira na miséria vergonhosa e na escassez crônica. Que os seus olhos sejam purificados e ajustados imediatamente para o horizonte vibrante, para enxergar com exatidão espiritual o momento e a hora precisa de girar o pulso e destravar, com firmeza inabalável, tudo aquilo que esteve emperrado e proibido há décadas na sua casa. Eu ativo agora o arquiteto do novo chão no seu espírito. Eu ativo as suas mãos abençoadas, fortes e firmes, para receber o peso esmagador desse presente glorioso e para levantar altas e intocáveis colunas de prosperidade, onde antes só existiam ruínas abandonadas. Que você tenha coragem irrefreável para projetar, erguer e solidificar um ambiente espiritual tão denso de glória, que nenhuma força de paralisia, nenhum ataque sorrateiro de asfixia, jamais tenha poder de se infiltrar para roubar a sua inegociável paz e o seu legado. Eu levanto agora uma blindagem espiritual absoluta sobre a sua mente, cobrindo cada pensamento de confusão, cada memória distorcida e cada emoção manipulada que o inimigo tentou usar para romantizar as migalhas do seu passado. Que a sua visão seja selada com clareza divina e imediata para enxergar o tamanho colossal do território novo, sem jamais olhar para trás com falsas saudades ou medo do que ficou para trás. Eu levanto agora um muro intransponível de fogo ao redor dos seus vínculos e da sua nova casa, declarando com autoridade que nenhuma força de isolamento, de inveja ou de repulsão que marcou a sua antiga residência terá permissão para cruzar a porta do seu novo endereço. Os seus relacionamentos estão purificados, a sua mesa está santificada e a paz do seu lar está protegida sob a sombra onipotente do Altíssimo. Eu levanto agora um selo profético definitivo sobre os seus caminhos e sobre o seu propósito de vida, decretando que as suas mãos terão a firmeza sobrenatural necessária para abrir as caixas do que é inédito e próspero. A sua trajetória está completamente blindada contra qualquer mecanismo de autossabotagem, e os seus pés não tropeçarão, em hipótese alguma, no limiar da promessa sagrada que acabou de ser entregue nas suas mãos. E no meio desse silêncio de empacotamento, quando parece que o socorro não vem e a exaustão tenta tomar conta do seu fôlego, eu preciso que você ouça a voz daquele que ordenou com amor e zelo essa extração na sua vida, dizendo ao seu espírito exatamente agora: Filho, eu não te tirei de lá porque não te amava. Eu te tirei de lá porque o teto deles ia esmagar as asas que eu te dei. Eu vi com os meus próprios olhos quando você chorou deitado no chão da sala, achando que as portas trancadas eram um castigo do céu. Mas era eu cortando as fechaduras velhas com as minhas próprias mãos, para que você não morresse de inanição espiritual, tentando caber em um ambiente que já não suportava a sua grandeza. Você não é um despejado do mundo, abandonado à própria sorte. Você é o desbravador de promessas que eu levantei, forjei no fogo e preparei no deserto para herdar e governar aquilo que ninguém na sua linhagem inteira sequer conseguiu sonhar em alcançar.
As caixas estão prontas. O endereço é meu. O território foi comprado com preço de sangue. Apenas ande e tome posse. Eu quebro agora a paralisia da falsa indignidade. Eu quebro agora o ciclo da nostalgia tóxica que te prende a lugares mortos. Eu quebro agora todo o medo sufocante de pisar em chãos novos, apagando a voz do ladrão de transições para sempre. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Repousa nisso. Esse decreto pesa, mas ele pesa do lado certo agora. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto o pai declara que não te tirou de lá porque não te amava, mas porque o teto deles ia esmagar as asas que ele te deu, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Os 7 obstáculos espirituais que enfraquecem sua caminhada com Deus é a cobertura espiritual que a sua mão precisa pegar agora, com firmeza e urgência, para cruzar a porta dessa nova estação sem carregar as bagagens venenosas e invisíveis do ladrão de transições, selando o seu território de uma vez por todas. Você paga por aplicativos mensais no celular que apenas te distraem do cansaço e do vazio, mas hesita em segurar a escritura espiritual da sua própria transição de vida. Você gasta com conveniências rápidas no fim de semana, mas o escudo definitivo que blinda as paredes da sua casa pelas próximas décadas e que possui 7 dias de garantia incondicional, está aguardando apenas um toque seu para ser ativado. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, nesse contexto, é a forma como o ladrão de transições entra pela porta entreaberta da sua complacência espiritual. Essa voz que sussurra agora: vou esperar terminar a mudança física para me preocupar com o espiritual. Se Deus já me deu a casa, Ele mesmo me blinda sozinho sem eu precisar ler nada. Isso é só nervosismo natural da mudança. Não tem nada invisível agindo contra mim. Deixa passar o estresse dessa semana para eu ver se preciso orar por território. Já sofri tanto nesses últimos dias. Não tenho força para mexer com blindagem agora. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas secretas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes que as próximas 24 horas de reviravolta se concretizem. Não entregue a chave da sua paz no último segundo. E agora, a última palavra. Mas o que acontece quando você finalmente cruza a porta da sua nova casa? O inimigo tenta invadir pelo telhado. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como selar os 4 cantos do seu novo território, construindo uma muralha de fogo para que a escassez do passado nunca mais encontre o caminho de volta para a sua família. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Mande esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está de malas prontas, mas completamente paralisado pelo medo de caminhar para a nova geografia que Deus preparou. Não como favor seu, é serventia, e o céu vê. Se você nem chegou perto dos 7 obstáculos espirituais que enfraquecem sua caminhada com Deus, o link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. O contrato de aluguel espiritual do passado expirou definitivamente
e o deserto perdeu toda a jurisdição sobre o seu nome. Tome posse do seu novo CEP. Bem-vindo à sua nova casa.